Nós falamos, já mostramos aqui no programa o jovem que havia sido preso por fingir ser médico em um hospital. Josias de Farias Júnior, de 19 anos, foi encontrado morto pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira em Santa Catarina, onde morava. Os policiais acreditam que a repercussão da prisão pode ter motivado a morte. Na terça-feira da semana passada, você lembra, né? Foi no dia 30. Josias foi preso em flagrante após se passar por médico em um hospital catarinense. Ele estava com um crachá, mas gerou desconfiança nos seguranças do local por ser muito jovem. Na ocasião, o garoto furtou prontuários, carimbos médicos, um jaleco e um estetoscópio, além de ter tentado atender aos pacientes. Um dia após ser preso, obteve a liberdade provisória e ele disse que tinha se formado em medicina assistindo essa série americana aí, ó, que você está vendo na imagem. É uma série de anatomia de Grey's Anatomy, que mostra a rotina de médicos em um hospital. Esse caso terminou nesse fim trágico, né? Mas acaba despertando atenção para os cuidados que devemos ter na hora de procurar um médico, um dentista, um oftalmologista, um farmacêutico. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio com o advogado do Sindicato dos Médicos, Télvio Valim. Bom dia. Bom dia, Tudo bem, Andressa? doutor? Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom dia, amigos telespectadores. Tá certo. Vamos lá, então. Nesse caso, ele logo chamou atenção ali por ser muito jovem, acabou despertando a atenção da equipe ali de enfermeiros e outras pessoas que trabalhavam ali no hospital, né? Mas ele poderia não ser jovem e estava todo paramentado como médico, de repente iria atender um paciente. Qual o risco para o Sindicato dos Médicos de ser atendido por uma pessoa que não é formada, que se diz formada por uma série de televisão? Na verdade, pelo que a mídia noticiou, me parece ser um caso de uma patologia do próprio jovem, né? Isso pode ocorrer não só na juventude, mas a gente vê em outros tantos profissionais de certas idades se passando até mesmo por fiscal, por advogado, por psicólogo, sem essas credenciais, sem a habilitação nos conselhos da atividade própria, quer seja na OAB, quer seja no Conselho de Medicina, quer seja de farmácia, enfim. Mas isso aí são casos isolados, é óbvio, temos que ficar atentos, mas são casos isolados. Eu acho que o que vale aqui, nesta manhã, nesse nosso bate-papo, é darmos dicas de como se contratar, como escolher um bom profissional, porque esses casos, André, são exceções. Você pode observar que após a descoberta, ele próprio, né, não se sabe a causa da morte, mas pelo visto foi um suicídio, enfim. É um caso patológico fora da regra. O que vale é nós sabermos essas dicas de como contratar um bom médico, um bom profissional, um profissional devidamente habilitado para atender ao amigo telespectador. Tá, agora caso, é um pouquinho difícil para quem, por exemplo, é atendido ou necessita do SUS, porque quando você vai a um posto de saúde, você não tem como escolher o seu médico, né? Sim, e você vai a um hospital também, não. E aqui vai a nossa solidariedade, eu falo no meu nome, no nome do Sindicato dos Médicos, porque nem todas as vezes você, amigo telespectador, tem esta oportunidade. Nós temos casos aí, pela própria precarização do serviço, o paciente fica esperando para uma simples consulta mais de ano, né? E nós estamos falando aqui daquele que tem a opção de fazer essa escolha. E muitas das vezes no serviço público não tem essa oportunidade, né? Mas eu penso assim, que nós devemos focar hoje nessa indicação. Indicação na hora de escolher um profissional, né? Eu sou solidário àqueles que não podem, o SUS está aí precarizado, realmente. Mas aqueles que têm o seu plano de saúde, têm condições de pagar o médico na iniciativa privada, ele pode, na hora de escolher, ouvir de um outro médico, ouvir de pessoas que já foram atendidos, que tiveram seu tratamento, a recomendação, observar o currículo desse profissional, né? A formação dele, se ele está inscrito, se ele é sócio da sociedade de especialidades que ele desempenha, né? E não só isso, porque às vezes o sujeito tem um bom currículo, mas não tem aquela virtude da generosidade, do humanismo, né? Às vezes pode ser frio no seu atendimento. Então, são detalhes que compõem toda esta indicação na hora de se escolher. E ouvir os outros profissionais, né?
não é só aquele profissional que faz aquele marketing todo, não, mas o resultado, né, que ele tem proporcionado nos seus tratamentos, nos seus diagnósticos, e isso é importante também. A gente tem uma pergunta que chegou aqui do telespectador Vinícius Souza. Ele pergunta: não tem fiscalização nos hospitais? Porque o que se entende é que qualquer pessoa consiga entrar e conseguir um jaleco e estetoscópio. Se não fosse aparência jovem, o que ele poderia fazer no hospital? Na verdade, nesse caso aí, Andressa, o hospital é responsável, sim. E eu já vi casos até que eu tive que defender o diretor de determinado hospital, porque ele, na hora de fiscalizar esta contratação, ele desavisadamente contratou um médico que não estava habilitado. Esse caso é daqui do Estado e realmente essas pessoas respondem também, porque o hospital ele é responsável por aqueles que ele contrata para pertencerem ao seu corpo clínico. Isso então, vale esta também, né? Vale para o SUS, olha só o que disse claro. A Tatiane dos Santos. É meio difícil você saber quem é quem, ainda mais nós que usamos o sistema público de saúde. Quem tem que ficar alerta são as autoridades, a Secretaria de Saúde, uma fiscalização mais bruscas, ver se tem diploma, se é verdadeiro, não analisar a conduta de caráter do profissional. Sim. Muito legal a sua participação, Tatiane, muito bacana, realmente. Então, além dos diretores de hospitais, as secretarias de saúde também tem que ficar atentas. Tatiane, a sua pergunta é muito pertinente, nos coloca diante de uma polêmica e eu gostaria de colocar isso para o telespectador. Nós temos no Brasil uma verdadeira invasão de médicos alienígenas, médicos que vieram de Cuba, que a gente não sabe qual é a formação desse médico, que não tem registro, porque vieram por convênio através do Ministério da Educação e que estão aí, de norte a sul do país, atendendo e gerando uma certa sensação de saúde, né, de bem-estar, mas, na verdade, não são médicos. E isso é promovido pelo governo federal. Você não tem controle algum, você não sabe a formação, você não sabe a capacidade, você não tem controle sobre esses médicos. Estão aí, são os intercambistas e nós, do sindicato, costumamos dizer que eles são os alienígenas e aí atendendo na sua comunidade, atendendo ao SUS. Da mesma forma, e isso é algo que o próprio governo patrocina, o que é mais sério. Isso é bastante polêmico. É polêmico, mas nós precisamos colocar essa polêmica, né? Vale a informação, vale o debate também. Claro, com certeza, até porque tem quem diga também que os próprios médicos aqui do Brasil não queriam ocupar essas vagas porque o salário era muito baixo. Então, por isso, trouxeram gente de fora. E saindo do mesmo cofre, algo que eles não recebem, mas esse dinheiro vai para Cuba, né? E é uma grana significativa do ponto de vista da remuneração, que eles também não recebem. Então, vale um outro programa só para tratarmos desses assuntos. Com certeza. Não é verdade? Exatamente. Bom, agora eu gostaria de estender um pouquinho também, porque no passado, principalmente, ainda existe isso no interior, você ir, por exemplo, a uma clínica, não uma clínica, um lugar para fazer o óculos, uma ótica, e já ver qual o grau, né? Um oculista, né? Ver qual o grau do seu óculos, né? Sim. Ou você ir numa farmácia, em vez de ir direto numa farmácia, em vez de ir ao médico. Isso é uma prática que ainda ocorre, mas não deve ocorrer. Não deve ocorrer. Se você tem conhecimento disso, você deve denunciar aos órgãos competentes. Isto se trata muitas das vezes de exercício irregular da atividade, as pessoas não têm habilitação e às vezes de uma forma criminosa enganam mesmo o cidadão de bem, de boa fé, né? Então a gente vê isso aqui próximo na região serrana, vez por outra a gente se depara com isso, principalmente em farmácias, deve ser denunciada essas questões. Então o que não pode? Para deixar bem claro para quem está nos assistindo, não pode você ir numa farmácia e pedir indicação de um medicamento, por exemplo. Não pode. Sim, isso não pode, isso não pode. Isso tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado, e se isso ocorre, a automedicação ocorre muitas das vezes, né? E a gente vê campanhas aí a toda hora na televisão no sentido de coibir esta prática, porque isso só gera um mal para o próprio consumidor, para o próprio paciente, no caso, né? E tem também o caso de dentistas, né? Os práticos. Os práticos, isso né? Tudo, isso cada vez, a incidência disso vem ocorrendo menor, mas é uma prática, se você sabe disso, você pode denunciar. Tem caído, então, o número de práticos? Assim, tem caído pela própria oferta de profissionais
verdadeiramente habilitados e pela conscientização das pessoas. Um programa como esse serve para gerar essa consciência. Eu tenho certeza que o amigo telespectador que está nos assistindo, ele vai evitar esta prática e até servir de um agente de modificação, fazendo as denúncias próprias aos órgãos competentes. E a quem denunciar, doutor? No caso aí, os conselhos, por exemplo, se é farmácia, a prática é irregular no Conselho Regional de Farmácia. Se é medicina, pode se ligar para o CRM, que é o Conselho, ou até uma delegacia de polícia. Né? Porque é caso de polícia mesmo, é crime, né? E é caso de polícia. Então você pode ir aí na sua cidade e fazer a denúncia à autoridade competente. Até mesmo a própria mídia, né? Pode levar o caso adiante, enfim, pautar a questão e inibir esta prática. Tá certo, então. Tem que denunciar. Obrigada, doutor, pelas explicações, pela colaboração aqui no programa. Obrigado a você. Um bom dia aos amigos telespectadores. Um bom dia para o senhor também.